A paz do Senhor, amados. Como eu sempre digo, é uma alegria poder estar junto com os irmãos, compartilhando a palavra do nosso Deus. É um privilégio, na verdade, né? E nesta noite, nesse culto que é vitória do Espírito Santo, eu tenho a alegria e a honra de compartilhar uma pequena porção da palavra do Senhor. Para isso, eu gostaria de ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47, que diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar nesse instante. Senhor, nós te damos graças por essa pequena porção da tua palavra, que ela possa nos ensinar nesta noite a compreender um pouco melhor a tua vontade para as nossas vidas, como nós devemos proceder, como nós devemos ser neste tempo em que o Senhor está nos permitindo viver nesta terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através da tua palavra e da minha vida neste momento. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amados? Nesta noite, né, neste culto, vitória do Espírito Santo, Jesus mesmo está nos convidando a voltarmos a ter prazer na comunhão com Ele e na comunhão entre nós. Jesus veio, amados, nos revelar o amor do Pai, que desde a criação, né, desde o início, ele mantinha relacionamento, intimidade com aquele ser que ele havia criado à sua imagem, à sua semelhança. O amor de Deus veio até nós, através de Jesus. E nós precisamos refletir esse amor que nós recebemos às pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos revelar a elas quem é o nosso Pai. As pessoas devem ver o Pai em nós. Amém? Em Romanos, no capítulo 8, versos de 14 a 19, está escrito assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, papaizinho, né? O próprio Deus, diz o verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o verso 19 diz: A natureza criada aguarda
com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, se manifestem. Amém? Amados, se nós somos filhos e filhas de Deus, nós devemos, como eu já disse, revelar o Pai, o nosso Pai, ao mundo. Ser imitadores de Jesus, que dizia dele mesmo: quem me vê, vê o Pai. Está lá em João capítulo 14, versículo 9, se vocês quiserem conferir. Será, amados, que as pessoas estão vendo o Pai em nós? Será que nós temos revelado o Pai? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o que habita em nós. Então, nós precisamos resgatar, amados, essa consciência de sermos filhos e filhas de Deus e de revelarmos o amor do Pai ao mundo, àqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter certeza, né, que somos filhos para então podermos revelar o Pai. A minha oração é que eu e você tenhamos essa convicção de que somos filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso, do nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso tudo. A igreja primitiva aqui que nós lemos nesses versículos, ela começou com o derramamento do Espírito, né? Que Jesus disse que para eles aguardarem ali os apóstolos até receberem, né, o poder do alto. Então a igreja começou naquele momento e ela viveu o prazer da comunhão como consequência de uma outra coisa maior que aconteceu primeiro, ou seja, uma entrega verdadeira ao ensino da palavra por meio dos apóstolos. Os apóstolos que conviveram com a própria palavra, que era Jesus, né? Ensinando eles todos os dias. O livro de Atos, ele é atribuído ao apóstolo Lucas e antes de Lucas descrever, né, a beleza do relacionamento horizontal, do relacionamento entre os irmãos, né, daquela igreja ali de Atos, ele descreve o alicerce vertical que sustenta tudo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né, na palavra e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que esses versículos nos ensinam. Só depois de estabelecer essa raiz é que o texto que nós lemos começa a florescer em generosidade, em bondade, em mesa compartilhada, em alegria verdadeira, alegria genuína. Isso muda completamente a forma como nós devemos buscar prazer na comunhão hoje. Nós falamos de ter comunhão, né, entre Deus e entre nós, mas nós devemos buscar prazer nessa comunhão, não olhando primeiro para os nossos irmãos, é olhando primeiro para Jesus, olhando para cima, para o alto, para Cristo, porque é dele que nasce a capacidade de nós amarmos, de compartilharmos, né, as coisas uns com os outros e de nos alegrarmos de verdade com quem está ao nosso lado, né, os nossos irmãos. Nos versos 1 e 2 que nós lemos, nós podemos ver que o relacionamento vertical, né, entre nós e o Senhor, sempre vem antes do horizontal, ou deve vir antes do horizontal. Sem comunhão com Deus, nós não temos comunhão entre nós na horizontal. Lucas coloca 4 práticas aqui para descrever o que sustentava aquela igreja. Primeiro, a doutrina dos apóstolos, a própria palavra de Deus, que é Ele mesmo. 2, a comunhão, né? O partir do pão. 3, 4, as orações. E todas essas práticas, amados, são, no fundo, formas de relacionamento com Deus. A doutrina dos apóstolos é o inspirado ensino da palavra, pregado oralmente naquele tempo, como Jesus, né, havia ensinado para eles. E agora, no tempo em que nós vivemos, escrito, né? Não só oralmente, mas está escrito no Novo Testamento, pois
Naquele tempo ainda não havia o Testamento escrito, né? O Novo Testamento escrito. Então nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, porque é ela mesma, é Ele mesmo falando conosco através da sua palavra e nos ensinando a verdade. A verdade, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ter fome e sede de aprender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é a palavra, né? A verdade é o nosso alimento espiritual. Se precisamos comer comida física todos os dias para alimentar o nosso corpo físico, precisamos todos os dias comer a palavra, nos alimentar dela, para nos alimentarmos espiritualmente, para termos relacionamento com Deus e relacionamento horizontal com nossa família, com os nossos amigos, com todos aqueles que nos rodeiam. Amém, amados? Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele zela por sua palavra para a cumprir. É como está escrito. Então, nós precisamos conhecer o que a palavra nos ensina. Precisamos perseverar na oração, na comunhão com o nosso Deus. A igreja primitiva não apenas possuía um bom ensino acerca também da oração, mas efetivamente ela orava. Ela dependia mais de Deus do que dos próprios recursos do mundo. Em Atos 1:14 está escrito que todos unânimes perseveravam em oração. Os líderes da igreja oravam às 3 horas da tarde, isso está lá em Atos 3:1, quando ali Pedro e João foram, né, para a igreja, para o templo orar, e naquele momento tinha lá um aleijado, eles puderam curar aquele aleijado, porque eles estavam em comunhão com Deus, eles estavam em oração. Enquanto a igreja, sob perseguição naquela época, orava, o lugar tremeu e o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso está registrado também aqui em Atos, no capítulo 4, verso 31. Também em Atos, no capítulo 6, verso 4, nos mostra que a maior prioridade dos apóstolos era a oração e o ensino da palavra. Em Atos 28:8, o último capítulo, né, de Atos, nos versos 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta e os cura, após ele ter sido picado por uma serpente que não causou dano nenhum a ele. É a igreja viva, a igreja que orava, a igreja que tinha comunhão com Deus. Precisamos voltar à essência, amados. A igreja primitiva tinha uma profunda comunhão entre os irmãos. Também, né, não só com Deus, mas com os irmãos. Eles gostavam de estar juntos em comunhão. Os discípulos, a caminho de Emaús, que a gente já ouviu tantas vezes, né, esse texto, ouviu, meditou nele. Os discípulos a caminho de Emaús, eles somente reconheceram Jesus na mesa. E a mesa é lugar de comunhão, é um lugar de compartilhamento, né? De relacionamento, de amor verdadeiro, de intimidade, de alegria de estarmos juntos em família que Deus nos deu, em família da fé. É momento prazeroso de intimidade, de comunhão. Eles partilhavam também, amados, os seus bens. É o que diz o texto que nós lemos. Eles amavam estar no templo e também nos lares. Havia um só coração e uma só alma. Isso está em Atos 4:32, que diz: na multidão dos que creram, uma era a mente, a alma, e um o coração. Já lá no Salmo 133, no Antigo Testamento, a palavra diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo do Espírito. E na união entre os irmãos,
o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Isso está no Salmo 133. Os crentes ali, né, da igreja primitiva, eles eram sensíveis para ajudar os necessitados, amados. Às vezes hoje a gente olha as pessoas e não se importa muito com as necessidades delas. Muitas vezes dizemos, eu vou orar por você, mas não se importa em ver o que realmente as pessoas estão precisando, né, de forma efetiva, não só de oração, mas de compartilhar alguma coisa, né? Eles converteram o coração e o bolso ali na igreja primitiva. Eles tinham desapego aos bens e apego às pessoas. Hoje, infelizmente, muitas vezes as pessoas estão tão apegadas aos seus bens e não têm a menor vontade de compartilhar nada com ninguém, amados. Às vezes nem o dízimo, que é uma ordenança, não o fazem de coração ou não o fazem como deveriam. Não dão dízimo, é 10%. Não conseguem fazer isso. Oh, meu Pai, perdoa-nos, Senhor. O partir do pão, amados, não significa apenas que eles comiam junto lá na igreja primitiva. Refere-se à celebração da comunhão, que desde o início e por muito tempo, muitos séculos, é o centro da adoração cristã. Comunhão, né? O culto era um prazer, era um deleite para eles. Eles sentiam prazer em estar na casa de Deus. A comunhão no templo é uma das marcas da igreja ao longo dos séculos. E infelizmente hoje nós vemos muitas pessoas tão apáticas, não sentem vontade de ir ao culto. Quando vão, não sentem a alegria de estar louvando a Deus, de estar ouvindo a palavra de Deus, independentemente de quem está pregando. Às vezes as pessoas vão à igreja para ouvir quem elas gostam que preguem. Amados, é a palavra de Deus que deve nos impulsionar a estar no templo, em comunhão, adorando, louvando, orando, juntos, celebrando o Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso Pai. Amém, amados? A igreja temia a Deus, tinha temor a Deus. Ela tinha compreensão da santidade de Deus. A igreja tinha simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Hoje, as pessoas parecem que não temem a Deus, vão de qualquer jeito, não se importam com a santidade. Perdão, Senhor, pela falta de temor que muitas vezes nós temos, pela falta de santidade. Estamos na igreja, muitas vezes para olhar ao redor, olhar as pessoas, criticar o louvor, criticar quem está pregando. Oh, Pai, perdão, Senhor, perdão, que possamos voltar a ser ou a ter o primeiro amor em cada um de nós. O Senhor se agradava da igreja. E Ele mesmo acrescentava, dia após dia, os que iam sendo salvos. Será que estamos praticando o que agrada ao nosso Deus para Ele acrescentar as pessoas à nossa comunhão? A igreja deve ser simpática e amável, amados. A igreja somos nós. A igreja é sal e luz, é boca de Deus no mundo e manifesta a graça, o favor imerecido de Deus ao mundo caído. A igreja deve crescer para o alto e também para os lados, vertical e horizontalmente. A igreja de Jerusalém produziu impacto na sociedade naquela época por causa do seu estilo de vida. Era uma igreja comprometida com a verdade, uma igreja santa, uma igreja piedosa.
Os crentes eram alegres, festivos, íntegros e temiam a Deus. Tinham um respeito profundo pela presença viva e ativa de Deus no meio deles. Esse temor, amados, não era medo que paralisava eles, era a percepção clara de que Deus estava ali, agindo, confirmando sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Será que estamos vendo isso hoje em nossas igrejas? Uma igreja que vive nesse tipo de reverência a Deus desenvolve naturalmente um tipo diferente de confiança entre as pessoas, porque sabe que está diante de algo maior do que simples relações sociais. Está diante da presença de Deus manifestada no meio do seu povo. É essa consciência vertical que nos dá segurança para o relacionamento horizontal se aprofundar sem medo. E isso nos ensina, eu estou terminando, amados, nos ensina que a verdadeira comunhão cristã que nós devemos ter não depende de sermos parecidos ou de gostarmos naturalmente uns dos outros. A verdadeira comunhão depende de estarmos ligados à mesma fonte, o mesmo Cristo, a mesma fé, a mesma salvação. É essa raiz comum que sustenta a unidade da igreja, unidade prática, mesmo entre pessoas muito diferentes, porque somos diferentes uns dos outros. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. E por fim, diz o último versículo que nós lemos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Que nós possamos ser essa igreja verdadeira, essa igreja genuína, essa igreja que não fica isolada dentro das suas paredes, dos seus muros, mas essa igreja que transborda e se torna pregação viva do evangelho para quem está de fora, para quem está no mundo. E isso tudo, amados, nos mostra que buscar prazer verdadeiro na comunhão não é um projeto voltado só para dentro. Esse projeto tem consequência eterna, porque uma igreja que se ama de verdade, porque ama a Cristo primeiro, se torna instrumento precioso nas mãos de Deus para trazer mais pessoas à salvação. E é essa a nossa oração nesta noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Papai, que privilégio temos de pertencer ao teu reino, que privilégio temos de podermos chamar o Senhor de Pai, por causa do sacrifício do nosso Salvador e Senhor Jesus por nós. Te damos graças nesta noite por teu amor infinito que veio a nós e que nós sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho, ao nosso Senhor Jesus, que sejamos luz do mundo e sal da terra, que as pessoas vejam o Senhor em nós e que se aproximem do Senhor e tenham vida e vida em abundância, salvação, relacionamento com o Senhor e relacionamento entre nós. Te pedimos isso, Pai, e te agradecemos com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus, o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a consolação, a presença, o conforto do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém. Amém.